Graças, paz, povo eleito de Deus. Falando agora sobre a graça irresistível de Deus. É um dos pontos muito importantes da doutrina, do qual afirmamos com toda convicção que a graça de Deus ela é irresistível no homem. Quando ela vem ao homem, a graça salvadora para salvar o homem, ela é uma graça irresistível e não resistível. Como Paulo fala, quem jamais resistiu à sua vontade. Aparentes texto que é usado para se refutar a graça irresistível dos que acreditam na doutrina do livre-arbítrio, porque os que acreditam no livre-arbítrio vai dizer que o homem, Deus vem ao homem e aí cabe ao homem querer ele ou não. O homem pode resistir a Deus e dizer um não a Deus e aí Deus vai embora. Poxa, eu vim para salvar o cara, mas não estou conseguindo aqui. Deixa eu pular mais alto. Talvez eu alcance. Deus não é homem. Eu não estou zombando aqui, entendam bem, entendeu? Porque eu entendo essa maneira de dizer de meus amigos arminianos que crê na graça resistível, que o homem resiste à graça de Deus. Eu entendo isso de uma maneira que Deus vem ao homem tentá-lo salvar, mas não consegue. Aí Deus fica tentando. Meu Deus, ele é um Deus que ele não tenta. Ele consegue tudo o que ele quer. Tudo que o meu Deus quer, ele consegue. Essa doutrina, ela ensina que Deus vem ao homem e o homem resiste à sua graça. E tende a pegar textos do próprio povo de Deus, resistindo a Deus, como eles pegam muito o texto lá do povo hebreu, que aí pegam textos isolados, pegam até aquele texto que fala assim como Jane e Jambres resistiram a Moisés, estes resistem a Deus. Mas está falando de quem esse texto? Está falando de crente genuíno mesmo? Você tem certeza que está falando de crente genuínos? Se você analisar o texto, totalmente, se você analisar a história do povo hebreu, porque você não conhece, por isso você está falando assim, mas se você analisar aprofunda a história do povo hebreu, a própria palavra de Deus vai falar que os que se rebelaram eram os réprobos, não era o remanescente. É tanto que a Bíblia vai frisar que Deus tinha um remanescente do meio daqueles que se rebelaram. Deus vai falar que os que se rebelaram e se endureceram contra Deus, resistiram a Deus ali, a Moisés, não eram os cristãos genuínos. Não eram cristãos, quando eu falo cristãos, que antigamente não existia, porque cristão foi um nome que colocaram aos seguidores de Cristo. Quando eu falo cristãos, eu falo povos salvos. Os que se rebelaram não eram verdadeiros salvos por Deus, não era alguém que Deus tinha operado na vida deles a salvação. É tanto que a Bíblia vai falar que os que eram salvos eram o remanescente. Que Deus vai dizer assim, ó, Deus no meio daquele povo tinha um remanescente seu, dando a entender que os que se rebelaram não eram, entendeu? Eram verdadeiros crentes. Então, aparentes texto que mostra que o homem resiste à graça salvadora de Deus, se você analisar o texto bem a profundo, você vai ver que realmente se resistiu, não é alguém a quem Deus com certeza iniciou uma obra. Porque eu vou explicar o que é a graça irresistível, para que você entenda por que o homem não resiste à graça de Deus. Não é simplesmente eu vir aqui e citar e pegar um versículo isolado e dizer, olha Deus, o homem não resiste à graça de Deus, o homem não tem livre-arbítrio. Não. Eu tenho que colocar aqui uma base bem fundamental. Qual é a base fundamental?
que o homem não resiste à graça de Deus quando Deus vem para salvá-lo? Primeiro de tudo, quando Deus vem ao homem, ele está numa condição de morto espiritual. A gente sabe que morto, ele não tem sentimento algum, reação alguma a nada. Primeiro de tudo, Deus lhe dá a vida. Deus lhe dando vida espiritual é o mesmo contexto de Deus tirar o coração de pedra do homem e colocar um coração de carne. É isso que ele diz na palavra dele. Ele falando a respeito de Israel, mas é uma mensagem de tipologia da salvação. Ele vai dizer que Israel tinha um coração duro, e ele tirou o coração duro e colocou um coração de carne sensível e tendencioso a lhe amar. Tá vendo por que o homem não resiste quando Deus vem lhe salvar? Porque a salvação de Deus é justamente isso aí, Deus tirando o coração de pedra. Se Deus não tirar o coração de pedra, o homem resiste a Deus. O homem resiste, mas por quê? Porque até então Deus não tirou o coração de pedra dele. Mas no processo da salvação, que Deus tira o coração de pedra e lhe coloca um coração de carne, sensível, para lhe amar, esse coração por si e por natureza é tendencioso a querer Deus, a não ser avesso às coisas de Deus, porque sabemos que o homem natural, ele é avesso às coisas de Deus. A Bíblia diz, Paulo vai dizer, porque as coisas espirituais, o homem natural não pode discerni-las, porque elas se discernem espiritualmente, não pode entender, porque para ele lhe parece loucura. Então as coisas naturais, as coisas de Deus para o homem natural são loucura, são totalmente loucura. Por isso ele não pode entender, mas quando Deus opera nele a salvação e faz o que fez com Lídia, abrindo os olhos e o coração de Lídia, meu filho, aí o homem não resiste. Por quê? Porque recebe um coração sensível de carne, é tirado o coração duro, como o coração de Faraó, e colocado um coração sensível de carne, tendencioso para lhe amar. Aí aqui é onde vemos, do princípio, a salvação de Deus. Por que o homem não resiste a Deus? Porque quando Deus vem fazendo justamente esse operar do homem. Quando ele faz esse operar, essa troca de coração, aí o homem recebe, passa a amar Deus, passa a querer as coisas de Deus. Então este é o resumo da graça irresistível. Que você possa ter pegado este raciocínio e possa vir se aprofundar nesta palavra, nesse ensinamento, porque tem todo um estudo sobre a graça de Deus irresistível, porque o homem não resiste à graça de Deus. Que esse meu pequeno resumo, neste meu vídeo, venha trazer em você um grande interesse em saber sobre a graça irresistível, e pesquisar e estudar sobre ela. Aí você vai passar a entender por que o homem não resiste à graça de Deus. Diferentemente do ensino herético do livre-arbítrio, que diz que o homem resiste à graça de Deus porque tem um livre-arbítrio, está no poder dele. Até um bispo de uma igreja, que eu não vou citar o nome, diz que a vontade do homem é soberana sobre a vontade de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes Deus pode querer salvar ele e ele, com a sua vontade soberana, pode dizer um não para Deus. Eu não te quero. Você quer me salvar, mas eu não te quero. E aí, ó, que coisa feia e ridícula um negócio desse, né? Eu já falei, mandei uma mensagem no meu canal também sobre amor platônico. Que amor platônico? É o amor de uma pessoa do qual a outra não lhe ama. Muitas das vezes, nem sequer sabe desse sentimento da pessoa por ela. É o amor platônico, é o amor somente por uma das partes. E Deus não tem amor platônico. Deus ama o indivíduo e o indivíduo lhe ama. Por quê? Porque ele faz uma operar de tirar o coração de pedra, que lhe odiava, e coloca nele um coração sensível. E automaticamente o indivíduo passa a lhe amar. Por quê? Porque está com um coração agora sensível de carne. Um coração tendencioso a querer Deus. Aqui é o diferencial. Fica na graça e na paz do nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém.